Ele desistiu de ser padre e hoje é professor de teatro e ator. Eu vou conversar com Silvioné Chaves, por favor. Temos aqui... O que é isso aqui? É o convite? Não, é um folder, João. É um? Um folder de um espetáculo que eu faço somente para os professores. Tá aqui. Chama Cartas ao... Cartas ao professor. Ao professor, exatamente. E você faz isso em colégios? Isso. Nós trabalhamos com as escolas, também em secretarias de educação, congressos de professores. Esse espetáculo eu montei em 2009... E somente, o meu público são só os professores. Exatamente. Agora, como é que é a história do seu nome, Silvioné? Então, na verdade é o seguinte, Jô. Na minha família, todo mundo me chama de Silvio. Sei. E quando meu pai foi me registrar, o funcionário do cartório era um japonês. Aí o meu pai chegou e disse assim, Silvioné? Aí o japonês, Silvioné. Aí o japonês escreveu, Silvioné. Ao invés de colocar agudo, ele colocou chapelinho. Aí ficou Silvioné, ficou francês. Ficou chique. Só que é o seguinte, se você tirar o acento, fica Silvione. E a palavra Silvione... É Alcione, digamos. Soa feminina. É. E aí eles ligam lá em casa, João, para vender alguma coisa. A senhora Silvione está? Ela só chega depois das 10. Pronto. Mas... Um dia, eu estava almoçando com meu filho, meio-dia e 10. Tocou o telefone. Só que foi muito rápido o diálogo. Ele atendeu. A senhora Silvione está? Não, ela só chega depois das 10. Ela é sua mãe? Não, ela é meu pai. Ah, muito obrigado. Então... Eu fiquei imaginando a cabeça da telemarketing do outro lado. Essa família deve ser uma confusão, né? Uma zorra total. Agora, o seu pai é japonês também? Não. E por que ele chegou e falou Silvio, né? É aquela expressão que o japonês sempre... Eu sei, o japonês sim, mas o seu pai que era mineiro... Silvio, ele disse Silvio. Ah, ele disse você falou agora que ele disse Silvio, né? Não, ele disse Silvio, aí o japonês... Repetiu, Silvio, né? Silvio, né? Silvio, né? Silvio, né? Silvio, né? E botou lá Silvio, né? E chapelinho. Agora, Jô, na década de 80, eu ainda tinha cabelo. Enorme, assim. Fui comprar um eletrodoméstico aqui no supermercado Paulista com a Brigadeiro. Você falou esse nome com uma saudade incrível. Eu tinha cabelo enorme. Exatamente. Né? E aí? Bom, aí eu entreguei meus documentos, uma pessoa sumiu, depois de 15 minutos, veio uma loira linda, pele branquinha. Ela chegou no salão e disse assim, quem que é a senhora Silvione? E eu levantei e disse, sou eu, porque o meu crédito não foi aprovado, não? Na hora. Não, me desculpe. O seu crédito foi aprovado. A pessoa fica sem graça. Sim, ficou vermelhinha. Agora, como é que você começou? Você estudou, você foi ser padre? A minha história, na verdade, foi o seguinte. Eu sou mineiro, nasci numa família religiosa. E desde pequenininha, minha mãe me levava para cerimônias religiosas da igreja. E eu gostava muito de ir às procissões. E ela me levou na procissão da Sexta-feira Santa. Essa procissão ficou muito marcada na minha cabeça. Aí depois, com 16 anos, eu vim para São Paulo e com 19 fui para Ouro Preto. Em Ouro Preto eu fiz um curso de engenharia durante 5 anos. E nesse curso, ao longo desse curso, eu encontrei o Frei Luiz Sartori, que é um franciscano. E comecei a trabalhar na pastoral operária com ele. Trabalhar aqui e comecei a gostar. E ao longo do processo começou a nascer dentro de mim a vocação para ser padre. No 5º ano de engenharia, entrei em crise. Bom, não quero mais ser engenheiro. Aí eu cheguei pro Frei Luiz e disse assim, ô Frei, eu gostaria de ser padre. Ele falou, tudo bem. Aí ele arranjou estudos para mim em Petrópolis. Comecei a fazer filosofia e teologia em Petrópolis. E terminei aqui em São Paulo. Estava prontinho, 6 anos de estudos. Aí ele chegou para mim e disse assim, Silvioné, vem cá. Tem uma coisa séria para te dizer. Eu acho que você não tem vocação para padre. Mas como é que ele podia saber isso? Pois é, mas ele disse isso pelo meu perfil, essa coisa toda. Quando ele disse isso, o meu mundo ruiu. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Nem engenheiro, nem padre. Nem engenheiro, nem padre. Só que eu pensei o seguinte, isso eu tinha 32 anos. Saí do seminário com 2 malas de roupas. Bom, pensei comigo, vou ser professor de matemática.
Porque no curso de engenharia, nós estudamos matemática durante os 2 primeiros anos. Então, falei, vou. Aí procurei uma escola que formava professores de matemática, aqui em São Paulo. Professora Neide, a coordenadora. Cheguei para ela e falei, professora, aqui está meu currículo de engenharia. Eu gostaria de saber quanto tempo eu me formo para professor de matemática. Ela olhou e disse assim para mim, 2 anos, Silvanê. Mas, Jô, nesse dia, eu estava com bottom. Estava escrito assim, vá ao teatro. Vá ao teatro. Vá ao teatro. Quando eu estava saindo, a professora Neide falou assim para mim, Silvanê, você gosta de teatro? Eu falei, gosto. Ela falou assim, então por que você não vai dar aula de artes cênicas para os alunos do ensino médio? Basta você fazer um curso de licenciatura em educação artística com complementação em arte cênica. Você fez um monte de cursos antes de... Engenharia, filosofia e teologia. Os 3. Aí, eu falei, mas como é que eu faço isso? Ela falou assim, não, eu dou aula na Zona Norte num curso que forma professores de artes cênicas para o ensino médio. Jô, na terça-feira, eu estava assistindo aula com a professora Neide de folclore. Agora, qual é o nome da Neide? Professora Neide. Que ensinava folclore lá na faculdade. Agora, o grande mistério para mim, um bottom, vá ao teatro, mudou a minha vida. Para mim é um mistério. Você imagina se naquele dia eu não tivesse colocado o bottom? Nossa. Eu teria sido professor de matemática. Porque o bottom pode mudar a vida. Foi aí que eu comecei a trabalhar no teatro. Teatro e educação. Aí me formei em educação artística, depois fiz um curso de ator. E todo o meu trabalho de teatro é voltado para a educação. E você fez um curso de ator aonde? Teatro Escola Macunaíma. Ah, no Macunaíma, com o Antunes? Não. Teatro Escola Macunaíma. O Antunes é o Grupo Macunaíma. Ah, eu pensei, eu pensei que a escola também fosse não. orientada pelo Antunes Filho. Não, né? Não. E aí toda a minha vida foi orientada para a educação. O primeiro espetáculo que eu montei foi sobre o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Depois, os Sertões, do Euclides da Cunha. Nós montamos um espetáculo chamado Canudos Terra em Chamas. E depois, em 97, os Sermões do Padre Antônio Vieira. Então, você vê tudo direcionado para a educação. Então, todo o meu trabalho artístico é para literatura ou história. Uma complementação, né? Agora, você, por exemplo, os Sermões do Padre Antônio Vieira, você faz esse espetáculo para alunos? Para os alunos, exatamente. Quanto tempo leva? O espetáculo tem 35 minutos. E por que eu fiz esse espetáculo com 35 minutos? Porque o Sermão do Vieira, ele é bem complexo. Ele faz parte de uma corrente do barroco chamada conceptista. E se você lê o sermão, realmente ele é denso. Mas quando nós representamos, o aluno compreende melhor. E ele pode, instigado pelo espetáculo, ir na fonte e ler o texto. Então nós fazemos o seguinte, a professora dá aula na sala de aula, ela diz os conceitos, explica a matéria do barroco, e no palco nós ilustramos aquilo que a professora colocou para os alunos na sala de aula. Então fica uma complementação muito interessante. Qual era o público-alvo dos sermões do padre Antônio Vieira? Olha, normalmente os alunos dos terceiros anos do ensino médio. Eu comecei a fazer o espetáculo para os primeiros anos. Mas ele dava aula para esses alunos? Eu digo na origem. Esses sermões eram dirigidos a quem? Quando o Vieira... É. Ah, sim. O Vieira, o público do Vieira, nós podemos dizer assim, a intelectualidade de Lisboa, ele pregava para o rei, ele foi confessor... Isso é o quê? 1600 e pouco? 1600 e pouco. Ele nasceu em 1608 e morreu em 1697. Ele viveu todo o século XVII. Viveu bem? 89 anos. Então, o público-alvo do Vieira, podemos dizer assim, muita gente do povo também ia ouvir o Vieira. Mas o sermão era no meio da missa, como é o sermão da missa ou não? Normalmente era a liturgia, dentro da liturgia da missa, né? É a homilia. Ele fazia homilia e também fazia sermões fora dessa liturgia. Ele atraía muita gente com esses sermões, porque os sermões, na época, era a grande força, né, vamos dizer assim, da comunicação que ele tinha com o povo, com as pessoas que poderiam ouvi-lo, né? Então ele tinha essas duas dimensões. Eu queria que você desse um exemplo aqui, dizendo um dos sermões, que é o sermão do Bom Ladrão. Bom Ladrão. Você pode fazer? Pode levantar, pega o microfone, o microfone não precisa, você já está, né? E tem um livro aqui que você quiser usar também, tudo bem, né? Tá.
Navegava Alexandre com a sua poderosa armada pelo mar Eritreu a conquistar a Índia. Foi levado até a sua presença um pirata que por ali roubava os pescadores. Alexandre o repreendeu muito pelo seu mau ofício. Porém, o pirata, que não era medroso e muito menos bobo, respondeu da seguinte maneira: basta, senhor, porque eu roubo num barco, sou ladrão, e vós que roubais numa armada, sois imperador? Assim é. Roubar pouco é culpa, roubar muito é grandeza, roubar com pouco poder faz os piratas, roubar com muito poder os Alexandres. Quem furta para comer não vai nem leva ao inferno. Os que não só vão como levam de que eu trato são ladrões do mais alto calibre e da mais alta esfera, os quais, debaixo do mesmo nome e predicamento, distinguem muito bem São Basílio Magno. São Basílio Magno, senhores, viveu no século IV. Vejamos o que diz São Basílio Magno, século IV. Não só são ladrões, diz o santo, os que cortam bolsas ou espreitos que se vão banhar para lhe escolher a roupa. Os ladrões que mais próprio e dignamente merecem este título são aqueles a quem os reis encomendam os exércitos e legiões, ou o governo das províncias, ou a administração das cidades, os quais, já com manha, já com força, roubam e despojam os povos. Os outros ladrões roubam o homem, estes roubam cidades e reinos. Os outros furtam debaixo de seu risco, estes sem o temor e nem o perigo. Os outros se furtam, são enforcados. Estes furtam e enforcam. Senhores, parece que este texto foi escrito quando? Quando, senhores? Hoje. Hoje. Impressionante, né? Tem aí um rio de semelhanças, até uma cachoeira de semelhanças aos dias de hoje. 1655, Jô. Não, rouba-se há muito tempo. Isso aí não... Exato. E o interessante do Vieira é que ele colocava a Bíblia, o Evangelho, encarnado na realidade dele. Então é impressionante quando a gente lê o sermão dele e vê essa relação com o real. Quer dizer, ele não ficava teologizando o sexo dos anjos. Ele encarnava na política que ele estava vivendo na época dele. O seu filho também é ator? Meu filho, sim. Está aí, não? Está aí, está ali, aquele jovem ali. Ele, ali. Tudo bem? Tudo bom? Então, esse menino, o Jô, tem uma história muito interessante. Em 1989, eu fui tentar um teste aqui na EAD. O teste tinha 4 fases. Eu fui passando. Chegou na 4ª fase, nós éramos 20 homens e 20 mulheres. E a banca escolheu 10 e 10. Então eu tinha 50% de chance de entrar. Aí aconteceu o seguinte: 12 de dezembro, a minha mulher Eliana chegou para mim e disse assim: Silvionê, estou grávida. Eu falei, meu Deus, eu já tinha tudo preparado. Eu dava aula em 4 escolas, ia deixar 2 para fazer um curso bem feito. Aí eu disse assim: tá bom, Eliana, eu vou optar pelo meu filho. É uma boa escolha, não? Boa escolha. Aí eu vou ser ator por outros caminhos. Vi tudo do meu filho. As primeiras braçadas aqui no Sesc da Vila Mariana, na piscina. Eu vi o primeiro tombo da bicicleta. Ele jogando bola na escolinha de futebol. Ele era gordinho na época. E o professor colocava o Luan para jogar na defesa, para atrapalhar os atacantes. O gol mais lindo eu presenciei, Jô. 5 minutos para terminar o jogo, 1-1. O outro garotinho foi bater o tiro de meta. Ele bateu o tiro de meta, o Luan pulou, bateu na cabeça dele, fez um gol contra. 2-1 para outro time. Foi o gol mais lindo que ele fez na vida. Agora, que talento, que talento. Aí em 2009, Jô, ele tenta ECA, Escola de Comunicação e Arte aqui da USP. Passou em primeiro lugar, Jô. Olha para mim, como pai e como professor, o orgulho disso. Aí ele chegou para mim com o resultado, simbolicamente. Pai, está aqui a sua vaga na USP com juros e correção monetária. Jô. Ele falou, você falou isso mesmo? Ou ele é que escreveu esse texto? Foi mais ou menos por aí, mas ele poetizou, vamos dizer assim. E aí eu peguei aquele resultado e coloquei no meu quarto e disse para ele: esse resultado aqui é meu, daqui para frente é contigo. E há 5 anos atrás, eu e ele montamos um espetáculo chamado Pai e Filho. Porque uma coordenadora de um colégio nos solicitou isso. Então nós vamos para as escolas, fazemos o espetáculo Pai e Filho para os pais junto com os filhos. E depois nós descemos e começamos a bater um papo com os pais. Quer dizer, outro trabalho também voltado para a educação. Eu pensei que você ia contar uma história da menina
que tirou 0 em tudo, né? E não sabia como apresentar o boletim pro pai. Aí chegou em casa e falou, pai, sabe da última? Ele falou, não, sou eu. Eu pensei que era isso. O teu filho ia dizer, mas tô vendo que não. Não. Eu quero agradecer a sua presença. Eu conversei aqui com o Silvionê Chaves. Chaves, isso aí. E também ao Silvioninho. Aqui presente. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta.